para falar um pouquinho sobre o tarô. O que é o tarô? O tarô, ele é um maço de 78 lâminas ou 78 cartas, cujo objetivo ele é bastante amplo. Para que a gente possa entender um pouco desse objetivo, convém eu colocar primeiro duas histórias. A primeira delas fala sobre o nascimento do tarô. Reza a lenda que o tarô foi criado no Antigo Egito, há mais de 6.000 anos atrás, quando os deuses perceberam que os homens haviam perdido o contato com a divindade, estavam esquecendo a sua origem divina. Então, os deuses fizeram um grande concílio ao redor de uma mesa, e nesse concílio eles começaram a debater: bom, como a gente vai fazer para que o homem não se esqueça da sua origem divina? Cada um sugeriu uma coisa, até que Tote, conhecido pelos gregos como Hermes, fez a seguinte sugestão: a coisa que mais cresce no ser humano é o vício. Por que não esconder então a sabedoria divina num jogo? E então os deuses foram pensando sobre aquilo e eles optaram por fazer um jogo, e esse jogo é o tarô. Diz ainda essa lenda que o nome tarô vem de caminho real, né? E que ele então foi colocado dentro dessas lâminas toda a sabedoria divina, e que aquele que souber ler essas lâminas vai ser capaz de entrar novamente em contato com os deuses. Essa é a primeira lenda. A gente convém sempre esclarecer aquelas pessoas que estão assistindo que isso não existe assim, uma comprovação histórica. Mas historicamente, de onde veio o tarô? O tarô, historicamente, mais antigo que nós temos é de 1375, da França. Ele teria sido feito por um padre para distrair o rei Carlos X naquela época. Bom, mas o que é interessante é que jogos de cartas são muito mais antigos. Eles aparecem na China, eles aparecem em Roma, eles aparecem no Egito, né? E o tarô, que nós, por mais que a gente tenha apenas essa datação de 1375, ele remonta a tempos muito mais antigos. No nosso site, que é o www.cih.org.br, na seção de links, você vai encontrar ali tarô, e dentro de tarô nós indicamos, por exemplo, um site chamado Triunfe, que possui a história de vários tarôs remontando até a Grécia Antiga e até o Egito. É um site que vale a pena investigar para aqueles que têm maior curiosidade. Um outro fato que convém a gente observar em relação ao tarô na verdade, ele não tem uma relação direta com o tarô, e sim com os jogos de adivinhação. Dizem que os druidas, eles dividiam a vida em 3 grandes áreas. 33% corresponderia ao destino. Então, o que quer dizer isso? É a família de origem. Então, eu nasci numa determinada família, sou de determinado sexo, nasci numa determinada época dentro de um determinado contexto cultural. Isso seria o destino, aquilo que você não pode mudar. 33% correspondem às ações que você influencia diretamente. Vou sair de casa, não vou sair de casa, vou casar com determinada pessoa, não vou casar, vou ter ou não filhos, né? Saio ou não desse emprego. Então essa relação, ela vai tratar diretamente das suas opções, é aquilo sobre o que você age. E os últimos 33% correspondem àquilo que Deus reservou para você, ou a sua sorte. Bom, se eu tenho 33% de destino e 33% das minhas ações, como eu posso saber a vontade de Deus? É aí que entra o tarô, as runas, o Xing, todas as artes
adivinhatórias, porque na verdade o termo adivinhação, ela vem de divinação, que é saber da vontade divina. Ora, se eu sei de 33% que são as minhas opções, e através de uma ferramenta como o tarô eu conheço a vontade divina, se eu somo 33% da vontade divina ou da sorte e 33% das minhas opções, os últimos 33%, que vão ser o destino, podem ser alterados. Tá? Aí a pessoa pode perguntar, mas e aquele 1% que falta? Bom, esse 1% que falta corresponde, na verdade, ao caos, que é o tempero da Terra. Então o caos é aquilo que vai fazer surgir um acidente de repente, que vai fazer surgir algum tipo de doença. Puxa, fulano estava indo tão bem, ele ia se casar na próxima semana, foi viajar, pum, morreu. Quantos casos nós não ouvimos falar disso, né? Então esse caos é o que impede que tudo entre num marasmo. Quando o universo entra num determinado ponto de equilíbrio, a física demonstra isso, vem o caos, dá um peteleco nessa harmonia e tudo volta de novo. Né? Então voltam todas as situações a serem resolvidas. É isso que impede que o universo seja sempre a mesma coisa, esteja sempre no mesmo lugar e cria a oportunidade de novas experiências. Tá? Então, nós podemos agora partir para uma segunda etapa, que é a apresentação de algumas cartas do tarô e como elas poderiam ser lidas para auxiliar no cotidiano de uma determinada pessoa. Por que isso? Porque o tarô ele é uma ferramenta não apenas de adivinhação, mas ele é também uma ferramenta de conhecimento. O tarô pode auxiliar você de diversas formas. O que a gente sempre alerta é que se não há como uma utilidade prática nos seus estudos, não há por que você perder seu tempo com aquilo. Portanto, se o tarô oferece determinadas informações que podem nos auxiliar na nossa vida prática, não há por que a gente não trabalhar com isso. Antes de eu partir para as cartas, convém explicar um determinado aspecto. Por exemplo, a estrutura do tarô. O tarô ele é dividido em alguns grupos. Primeiro, os dois grandes grupos, arcanos maiores e arcanos menores. Os arcanos maiores, eles são 21 cartas numeradas em algarismo romano, normalmente, que vai de 1 a 21, e uma carta sem número ou com o número 0, que é o louco. Essa carta ela vai servir como coringa do baralho comum, né? Que tem a figura do bobo da corte. Os arcanos menores é um conjunto de 56 cartas, divididos em cartas numeradas de 1 a 10, em 4 naipes, como o baralho comum, ouros, espadas, copas e paus. E, além dessas cartas numeradas de 1 a 10, 4 figuras da realeza. Você tem rei, rainha, príncipe e princesa. Em alguns tarôs mais antigos você tem o rei, a rainha, o valete e o cavaleiro. Tá? Recentemente houve essa mudança para príncipe e princesa devido à questão natural. O pai e a mãe, que são o rei e a rainha, se juntam e têm 2 filhos, um príncipe e uma princesa, que depois vão se unir e dar origem a uma nova geração. Um dia eles se tornarão rei e rainha e terão seus príncipes e princesas. Se você segue o padrão anterior do cavaleiro e do valete, você quebra com essa sequência, né? A gente costuma brincar que homem com homem dá lobisomem, então não vai ter uma próxima geração se a gente segue a sequência do cavaleiro e do valete. Bom, mas vamos voltando. Então, daqui eu já deduzi que são 78 cartas, separadas primeiro em 22, 21 mais uma sem número, depois em 4 naipes com
cartas numeradas de 1 a 10 e 4 figuras da realeza, né? Rei, rainha, príncipe e princesa. Então são 40 cartas menores, 16 cartas com figura, né? Que vão ser 56, mais 22 cartas, teremos o total de 78 cartas. Tá? Dentro dessa divisão ainda, nós podemos dizer que os arcanos maiores representam os processos mentais. O que são esses processos mentais? Esses processos mentais é tudo aquilo que faz a gente ficar pensando durante o dia. Então, quando você tem que tomar uma decisão importante, pessoas que acabam pensando muito mais do que agindo, então aquele pensamento que fica remoendo o que eu faço, o que eu deixo de fazer, eles dizem respeito a essas questões mentais. Normalmente, numa jogada, elas vão ser representadas pelos arcanos maiores. Os arcanos menores, eles vão representar situações do cotidiano. Por exemplo, uma pessoa que não tem mania ou hábito de refletir sobre si mesmo, numa jogada vai sair normalmente muito mais arcanos menores. Por quê? A pessoa reflete menos do que age. Então ela costuma só age, né? Então ela vai lá, trabalha, estuda, mas não costuma pensar sobre os seus atos. Então, por exemplo, adolescente que tem atitudes irrefletidas. Se eu for tirar o tarô para um adolescente, é natural que saiam muito mais arcanos menores do que arcanos maiores. À medida que a idade avança, os arcanos maiores vão marcando sua presença mais profundamente. Tá? Numa jogada onde aparece um número igual, porque cada jogo de tarô, cada jogada que você faz com cartas, ela pode variar de uma carta até usando as próprias 78 cartas. Então, digamos que eu vou fazer um jogo que eu utilize 30 cartas, das quais 10 são arcanos maiores, o restante arcanos menores e algumas cartas da realeza. Eu vou somar a quantidade de cartas que saiu de cada uma, e se houver, por exemplo, uma marcante presença, digamos 10 cartas de arcanos maiores, elas vão indicar que a pessoa está agindo e está pensando sobre a ação que ela realizou. Parece complicado, mas não é. Tá? Então, os arcanos menores, só para a gente retomar o ritmo da conversa, os arcanos menores, eles vão representar as ações do dia a dia. E as figuras da realeza, o que elas representam? As figuras da realeza vão indicar pessoas que estão agindo naquele momento, ou situações que se repetem e representam aquela energia. Por exemplo, digamos que eu tenha a carta do Príncipe de Espadas. O Príncipe de Espadas caracteriza uma pessoa que tende a destruir tudo aquilo que cria. A figura da carta mostra um príncipe segurando uma espada numa mão e uma foice na outra, e com uma ele cria e com a outra ele corta. Com uma ele cria, com a outra ele corta. Então ele está constantemente destruindo tudo aquilo que ele cria. Né? Isso pode ser tanto uma pessoa, ou uma pessoa próxima, ou a própria pessoa que está fazendo a jogada, como uma situação que a pessoa se envolve. Por exemplo, se a gente for jogar para as mocinhas de uma determinada idade, entre 18 e 25 anos, que a gente costuma brincar que estão na temporada de caça ao namorado, né? Então as mocinhas que estão na temporada de caça, é muito comum a gente ouvir aquela queixa: por que eu só me envolvo com o homem errado? Ah, não adianta, eu posso escolher, eu sempre vou cair na mão de fulano que é assim. Essas características, se a gente for jogar no tarô, vão ser representadas por uma carta dentro da realeza que vai ter determinadas características. E se você sempre se envolve naquela situação, ela pode ser representada por uma carta da realeza. Ok? Eu vou passar agora a explicar
essas cartas que estão na mesa, que foram escolhidas porque elas têm características bem marcantes e que podem acontecer na vida de qualquer pessoa. Esta carta, ela se chama o 7 de ouros, ou failure, né? Falha. Essa carta, ela representa a perda de dinheiro, entre outras coisas. Como eu falei, o tarô ele é muito vasto e cada carta é riquíssima em detalhes. Cada carta poderia representar, na verdade, ser descrita em um livro imenso. Mas, para a nossa situação, nós vamos afunilar o significado da carta para essa questão da perda de dinheiro. Para aqueles que conhecem um pouquinho de Cabala, se você lembrar do desenho da árvore da vida, você verá que o número 7 e o número 8, eles estão muito abaixo da divindade e, portanto, eles não recebem diretamente a luz divina. Eu vou exemplificar depois isso com outra carta, quando nós formos falar do 7 de copas. No caso aqui, o 7 de ouros, ele representa aquelas situações onde você costuma perder dinheiro sem saber o porquê. Então é aquele verdadeiro escoadouro, quando o dinheiro ele é drenado da sua vida. Então provavelmente numa jogada onde surge essa carta, onde apareça o 7 de ouros, ele vai estar indicando que a pessoa está passando por um momento onde o dinheiro acaba se escoando, acaba sendo drenado, a pessoa está perdendo muito dinheiro. Se isso sai numa posição, digamos, favorável, essa carta não tem lado bom? Tem. Todas as cartas têm lado bom e lado ruim. No caso, saindo do lado bom, ela pode estar indicando que você está procurando estancar essa saída de dinheiro. Então, essa é uma das cartas que a gente sempre fica alerta quando aparece. A próxima carta se chama a Estrela. Essa carta é um arcano maior. Se vocês observarem com cuidado, vocês verão que de um lado está a figura da estrela. Na carta nós temos a figura de uma mulher que segura um cálice na mão, né? E, no entanto, ela, ao invés de olhar para a estrela, ela olha para uma outra estrela que está dentro do cálice. O que que isso representa? A estrela representa os objetivos da pessoa. Tá? Mas se os objetivos dela estão aqui, por que ela olha para o cálice? Se você olhar bem dentro do cálice com muito cuidado, você verá que no fundo do cálice existe o reflexo da mesma estrela. O que que isso quer dizer? Que no caso, a pessoa está se concentrando num falso objetivo, então ela pode estar perdendo o foco daquilo que ela procura. Né? Em grego, essa imagem, esse reflexo se chama eidolon. Então nós temos uma imagem eidolon, que é uma falsa imagem, ela se assemelha em tudo à estrela real. No entanto, ela não é a estrela real. Portanto, aplicada aqui no nosso dia a dia, ela vai representar todas as vezes, falando popularmente, que a gente corre atrás do bonde errado. Então, quando você diz, puxa, mas eu achei que era aquilo, eu achei que era, quando eu fui, não era. Tá? Então, essa carta, ela pede que você tome muita atenção, né, e que direcione os esforços para o objetivo correto. No caso, saindo do lado positivo, do lado ativo da coisa, ela representa justamente a pessoa que vai atrás dos seus objetivos. E, entre outras coisas, ela vai representar também o tempo que isso leva. Como a estrela é um objeto longe, ela vai representar que ainda tem bastante tempo para você correr atrás disso aí. E se você olhar aqui embaixo, ela possui cristais, né, que vão representar a materialização dessa luz. Né?
do princípio da Cabala também, ela vai ter um sentido aqui, que é a posição dessa figura na árvore da vida. Mas no caso não vamos escapar para não ficar muito complicado isso aí para o internauta. A próxima carta se chama Mudança, Change. Essa carta ela representa uma serpente, como o Ouroboros da alquimia, que está enrolada sobre si mesma e mordendo a própria cauda. Então ela representa todo o aspecto da mudança. Ela vai representar, de certa forma, as forças do caos, agindo para que as mudanças aconteçam na vida da pessoa. Dentro de cada anel da serpente, você tem o símbolo do Yin e Yang. O nome certo desse símbolo é Tai Chi, ou Tai Chi, mais corretamente. E o Tai Chi, ele representa o princípio de harmonia. Quando nós falamos em Yin e Yang, é comum na cultura ocidental interpretar como dia e noite, frio e calor, positivo e negativo, bem e mal. Só que na verdade ele não representa os opostos em si, mas sim a interação entre esses opostos e a constante busca pela harmonia. Então essa carta ela sempre vai aparecer em situações onde mudar é extremamente necessário, São situações que vão pedir a mudança, que vão pedir a ação dessa força, justamente buscando esse equilíbrio. É uma carta cuja natureza normalmente é muito mais benéfica do que maléfica. Na primeira carta que a gente viu, a situação é um pouquinho diferente. Vamos para a próxima carta. O 9 de copas. Se vocês, eu vou colocar aqui ela do lado do 7 de copas e vocês vão poder observar com calma que essa carta ela parece muito mais alegre, o nome dela é happiness, alegria, felicidade, e essa daqui que ela vai representar corrupção. Se vocês conseguirem ler, ela está escrito deboche na carta, mas esse deboche, na verdade, ele quer dizer aquilo que está corrompido. São duas cartas que falam do aspecto emocional. Essa daqui, mais alta, muito mais a ver com a alegria, a realização do lado emocional. E essa daqui, que agora é o 7 de copas, você vai ver que não há descendo pelas cartas, pelos cálices que representam o coração, e embaixo a água está totalmente estagnada, representando a energia que não flui adequadamente. Então, se vocês forem ver, aqui a energia nessa primeira carta, ela vem descendo, normalmente preenchendo todos os cálices até lá embaixo. E nessa outra, não há energia nenhuma descendo, que vai ilustrar aquilo que eu comentei no 7 de ouros, a energia que é perdida. Então, nesse caso, a leitura dessa carta aqui, ela vai demonstrar a perda de energia emocional. Então, ela vai representar processos depressivos, um relacionamento que se deteriorou, a dificuldade de encontrar a felicidade no campo amoroso, muito mais por perda de energia do que por falta de alguém. Ok? Com isso nós já cobrimos aqui duas cartinhas. A próxima carta, ela representa o enforcado. Mas normalmente as pessoas interpretam o enforcado como aquela pessoa, o autossacrifício. Se vocês olharem bem a carta, vocês verão que ela tem os pés e as mãos atados. E é uma carta passiva porque ela corresponde ao elemento água. Na verdade, o que essa carta alerta é que não é o momento de tomar grandes ações. Então, se ela sai, por exemplo, numa situação, eu devo mudar de emprego ou não? Essa carta
Nesse momento, ela pode estar dizendo, não é hora de você tomar decisões, espere mais um pouco, porque a figura está com os pés e as mãos atadas. Né? E ela pode representar a situação que a gente costuma dizer, fique fora do seu próprio caminho. Puxa, mas como é isso? Ah, isso é bastante fácil de você entender. Eu vou dar um exemplo característico. Digamos que a pessoa foi fazer uma entrevista de emprego. Na entrevista de emprego, o gerente de RH que entrevistou a pessoa fez a seguinte leitura. Olha, o seu currículo é bom, gostei da sua conversa, eu acho que você vai se enquadrar super bem na empresa, eu só preciso agora conversar com o gerente geral do departamento que você vai trabalhar e a partir dessa conversa você vai estar devidamente contratado. A pessoa, num ataque de euforia, né, diz, mas o que eu faço? Não se preocupe que a gente vai ligar de novo para você, ou você pode ligar hoje no final da manhã. Bom, a pessoa vai para casa, aí ela liga às 9. E aí, você já falou com o gerente? Olha, não conversei, ele está numa reunião, ainda não saiu. Tudo bem. 9h30. Oi, você já falou com o gerente? Aqui é o fulano. Olha, não foi possível ainda falar, ele agora está assinando uns documentos. 10 horas a pessoa liga. Escuta, eu não quero ser chato, mas será que dá para você falar se já conversou com o gerente? Eu posso ir trabalhar amanhã? Olha, no momento não é possível, ele está atendendo um cliente. 11 horas a pessoa liga. Oi, sou eu de novo. Olha, sabe o que é? É que eu estou um pouco ansioso. Não dá para você me dizer, será que eu já posso ir trabalhar amanhã? O gerente de RH desliga o telefone, depois de dar uma desculpa delicada, e pensa, poxa, eu avisei que era para a pessoa ligar no final da manhã. Eu disse que se fosse o caso a gente retornaria a ligação. Agora, se lá fora, antes de entrar na empresa, esse cara já é um chato, imagine ele aqui dentro. O que aconteceu? A pessoa que estava com o emprego na mão ficou diante do próprio caminho. Ela criou uma situação que poderia ter sido evitada e acabou perdendo o emprego que ela tanto precisava. Numa situação como essa, a carta do enforcado poderá aparecer durante o jogo. Vamos adiante. Essa aqui é a rainha de paus. Ela é representada por uma mulher de cabelos ruivos, acima de 30 anos. Né? Então no tarô você tem os príncipes, as princesas, os reis e as rainhas. Os reis e as rainhas normalmente vão ser ilustrados por figuras acima de 30 anos ou que tenham casado. Então, por exemplo, eu tenho 25 anos, mas sou casado. Então você já entra na categoria rei ou rainha. A cor dos cabelos normalmente vai ser indicada pelo naipe das cartas. No caso aqui, no naipe de paus, cabelos ruivos, né, vão ser indicados por essa carta aqui. A personalidade da rainha de paus é uma personalidade forte de alguém que tende a ir em direção aos seus objetivos. Então é uma figura com muita força, bastante autoritária e que persegue os seus objetivos por longo tempo. E é uma pessoa de atitude. Existem figuras que representam a ausência de atitude, né? No caso, a rainha de paus, ela representa a atitude extrema. É aquela pessoa que pensou, vai lá e faz. Não perde tempo. Ela já vai atrás dos seus objetivos. Então isso pode representar, como eu disse anteriormente, tanto uma pessoa quanto uma situação. Por exemplo, no meu emprego, eu sempre, quando está acontecendo, se formando alguma ideia para eu ganhar uma promoção, vem alguém lá e pega. Pode ser essa carta aqui. Tá? Aí você precisa quebrar esse padrão. Como é que eu quebro um padrão desse? Se cada vez que começa a se formar alguma coisa boa para mim, alguém vai lá e tira. Será que você não está deixando de ter atitude? Essa carta vai ser um alerta para você. Essa carta nós já falamos, que é o 7 de copas. E aqui eu tenho
o 5 de copas. O 5 de copas, ele é uma carta muito interessante, porque ele também vai mostrar aquela situação semelhante a essa carta aqui. Se você reparar, ele é representado por uma estrela de 5 pontas de cabeça para baixo. Alguns poderão dizer assim, ah, mas isso é um símbolo demoníaco. Não. Na verdade, quando a estrela está de ponta para cima, ela representa o homem dominando os 4 elementos. Quando nós viramos a estrela, ela representa o homem sendo dominado pelos elementos. É o homem dominado pelas paixões, pela avareza, né, por tudo aquilo que nós temos como condenável. Então, Crowley, que é o autor desse tarô que vocês estão acompanhando, ele ilustrou todos os 5 dentro dos arcanos menores como figuras de cabeça para baixo. Por quê? Porque ele queria colocar e exemplificar no tarô que, diante de uma situação extrema, a nossa tendência é arrebentar. Como assim? Digamos que você é uma pessoa que teve sorte grande na vida. Então você foi convidado, por exemplo, para estudar fora do país com tudo pago, ou para aceitar um emprego fora do país. Aí você pensa, puxa, que maravilha, eu vou arrumar minhas trouxas e estou indo embora disso aqui. A pessoa arruma as malas, prepara tudo que ela tem para preparar. Quando chega no aeroporto para dar tchau para a esposa, para os filhos, ou para o marido e para os filhos, a pessoa diz assim, olha, eu não vou aguentar. E volta para trás na mesma hora. Essa carta representa justamente isso aqui, a dificuldade de ir adiante nos seus objetivos. Mas então essa carta é uma carta negativa? Não, porque em nenhum momento ela diz não pode. Pelo contrário, ela diz você pode. O que você tem que responder é você quer realmente isso? E se você quiser, aquilo poderá ser realizado. Apesar de até o momento muitas das cartas parecerem aspectos negativos, convém dar uma olhada agora numa carta muito boa, que é a Roda da Fortuna. No tarô, especificamente em 3 cartas, dentro dos arcanos maiores, são extremamente boas. Quais são? A primeira delas é o Sol, depois o Universo, e por último a Roda da Fortuna. Por coincidência, as 3 são cartas dos arcanos maiores. Se essas cartas saem durante uma jogada, digamos que eu tire tudo negativo, todas as cartas estão ruins. Se eu tiro uma dessas 3 cartas, a coisa ainda tem jeito. No caso da Roda da Fortuna, ela vai indicar o momento correto das coisas acontecerem. Então você diz assim, será que é o momento de eu procurar um novo emprego? E sai a Roda da Fortuna? Vá correndo. Ou você vai tirar uma jogada, digamos, e diz assim, será que eu devo aceitar essa proposta? Alguém pede você em casamento. Ah, será que vale a pena eu entrar nessa relação? E sai a Roda da Fortuna? Sim, vale. Se ela sai no aspecto negativo, ela pode justamente estar indicando que você está deixando de conquistar coisas importantes por não valorizar as oportunidades na hora certa. Tá? Se você olhar embaixo na carta, bem aqui embaixo da roda, você vai ver que existe um punho. Esse punho, ele, além de representar a letra hebraica que rege a carta, ele quer dizer que a sorte está nas suas mãos. Portanto, cabe a você agarrar no momento certo. A próxima carta é a sacerdotisa. Essa carta é uma carta polêmica, porque ela representa todo o conhecimento oculto e, além desse conhecimento oculto, ela vai ter uma representação muito diferente, que é alguém enganando alguém. Mas como? Ah, isso é fácil.
Digamos que você recebeu uma proposta de emprego ou que você recebeu a proposta da compra de um imóvel e sai a sacerdotisa. A sacerdotisa, ela, nessa situação, ela pode estar dizendo o seguinte: cuidado com o que está sendo proposto. Mas como que eu posso identificar isso? Por exemplo, naquelas situações em que a pessoa diz assim: olha, eu tenho aqui um emprego para você. Aí você pensa: nossa, que legal, um emprego para fazer o quê? Ah, você vai trabalhar comigo, você vai estar direto ao lado da chefia, e o bacana é que você vai ganhar muito dinheiro. Quanto? Ah, não se preocupe com isso, a gente vai acertar isso para você em breve. Só que o negócio é o seguinte: eu preciso que você me responda se você quer ou não quer esse emprego agora. Porque se você não quiser, tem uma fila de gente que quer. É pegar ou largar. Você vai ou não trabalhar comigo? A pessoa se sente pressionada e acaba aceitando a oferta de emprego. Quando chega lá, não tem benefício nenhum, não tem almoço, não tem vale transporte, não tem auxílio médico, não tem nada, né? E o salário é uma bela porcaria. Por quê? Alguém velou essa carta. Se você olhar, é difícil visualizar o rosto da figura, porque é como se um véu encobrisse ela. Então, ela representa as dificuldades de ver as coisas claramente. Certo? Por exemplo, na venda é a mesma coisa. Quantas vezes vocês não ouviram aquela situação? Ah, nossa, se eu tivesse parado para pensar, eu não tinha comprado essa porcaria. Puxa, eu comprei esse apartamento na pressa, rapaz, me arrependi amargamente. Essas situações é batata. Quando acontece alguma proposta assim, você jogou e saiu a sacerdotisa, tome muito cuidado, porque a sacerdotisa, ela vem com alguma jogada por trás que você pode se arrepender mais tarde. E como eu evito isso? Normalmente as situações, no caso da sacerdotisa, se resolvem no tempo. Ou seja, a pessoa pressiona você: eu preciso da resposta agora, é sim ou não? A sua resposta vai ser: talvez espere. Normalmente, entre 10 e 15 dias cai a máscara. Eu já tive uma situação parecida que saiu numa jogada assim, para uma cliente, que era na venda de um imóvel. O imóvel valia uma pequena fortuna, era uma certa quantidade de terra, e haviam feito para ela uma proposta. A proposta era boa, mas não era aquilo que ela queria. E na verdade era bem abaixo do que ela queria. Mas como ela estava querendo se livrar do imóvel por questões pessoais, ela falou: agora o que eu faço? Saiu a sacerdotisa na jogada. Eu disse: olha, eu esperaria mais um pouco, segura a resposta. Ela falou: tá bom. Ela, muito a contragosto, ela segurou a proposta. Menos de uma semana depois, ela recebeu um telefonema de uma outra pessoa que pagou o preço que ela queria no tal do terreno, né? E olha, foi a senhora a diferença. Aí ela voltou e me agradeceu por ter ajudado ela nessa questão. Então a sacerdotisa é uma carta que pode ser bem complicada no jogo. No aspecto positivo, ela pode estar representando que você está tentando retirar os véus que impedem você de ver a realidade como ela é. Ok? Uma outra carta muito interessante é a carta dos enamorados. A carta dos enamorados, ela tem uma característica muito legal, que ela representa as pequenas escolhas. No caso aqui, se vocês conseguirem ler a carta, está escrito os amantes, the lovers, né? Ela representa Adão e Eva, Caim e Abel, né? E aqui em cima nós temos Eva e Lilith, né? E acima aqui um cupido que dispara uma flecha, e na aljava dele está escrito Telema, o poder da vontade diretiva. Então essa carta, ela vai representar as pequenas escolhas. Por exemplo,
você hoje não quer sair de casa, você não está realmente afim, você quer, tudo que você quer ficar é quieto. Aí liga um amigo seu e diz, rapaz, vamos embora, pega as tuas coisas, junta que hoje vai estrear um filme muito legal, eu já reuni um pessoal que vai junto com a gente. Não, eu não quero, não vou. Bom, a questão não é saber se você quer ou não ir, a questão é que eu já comprei o ingresso para você e você vai. Aí você levanta da cama e vai para o tal de cinema. Quando chegar lá, encontra a garota que você vai acabar se casando e tendo alguns filhos aí. Então, uma pequena ação pode desembocar uma grande reação. Ou, por exemplo, você esqueceu de comprar o presente do chefe no dia do aniversário dele. Ah, isso tudo é besteira, eu não vou comprar, etc. Um belo dia, é claro que isso não deveria acontecer mais no âmbito das relações humanas, isso acaba pesando. O seu chefe está entre você e um outro funcionário. Ele para e pensa, putz, eu podia dar emprego para aquele sujeito, mas no meu aniversário ele não me cumprimentou, nenhuma lembrancinha ele me deu, nem tanto aquele outro, ele sempre foi cuidadoso, sempre me ajudou, sempre foi educado comigo. Cara, olha, esse aqui até tem um perfil bom, mas aquele ali é muito mais simpático porque eu estou precisando. Pum, você acabou de perder por uma besteira uma grande chance na sua vida. A gente até pode argumentar, isso não acontece nas empresas. Pode acontecer. Por quê? Porque todos nós somos humanos e tomamos as nossas decisões baseadas em pequenas coisas. O pequeno faz o grande, né? Então, às vezes, um pequeno ato irrefletido pode trazer grande confusão, ou uma pequena lembrança pode trazer para você uma grande alegria na hora H. Aqui nós temos agora o 9 de ouros, que é um pouco adiante do 7 de ouros, que foi a primeira carta que nós vimos, e enquanto este aqui representa a perda de dinheiro, esse outro aqui, ele representa os ganhos, aquilo que vem para atender uma grande necessidade. Então, o 9 de ouros, ele vem no sentido de dizer que a missão está completa e que a recompensa está a caminho. É o resultado do esforço em direção a um bem. E, na verdade, também, se ela sai no sentido profissional, ela vai representar a fruição, né? Tudo aquilo que você pode obter como no sentido de realização. E é realização material, porque o naipe de ouros, ele representa não apenas dinheiro, mas também o trabalho e tudo aquilo que a gente é capaz de fazer com as mãos. Lembrando vocês que um dos maiores erros que nós temos associados aos religiosos é que eles representaram os anjos com asas. Mas não é com asas que se sobe aos céus, é com as mãos. E as mãos são os representantes do naipe de ouros. Então isso aqui seria esse símbolo dessa realização. E por último, nós temos aqui a carta do eremita. Essa carta, ela representa a necessidade do recolhimento, a necessidade de voltar-se para si mesmo e a necessidade de ser criterioso com aquilo que você faz. É uma carta associada ao signo de Virgem e ela vai representar o cuidado, a dedicação que você tem que ter àquilo que você faz. Se vocês olharem com cuidado, verão atrás da carta um campo de trigo, né, que está balançando ao vento. E o trigo, ele representa a riqueza. Só que a gente, levando isso para o conceito da agricultura, tem que lembrar que o trigo só vai aparecer se ele for plantado na época certa, na terra certa, tiver os cuidados corretos, não tomar chuva de mais, não tomar chuva de menos,
não passar frio demais. Então ele representa os pequenos cuidados que a gente deve ter no dia a dia para que tudo aconteça corretamente. Numa situação dessas, se sai o eremita ao lado desse 9 de ouros, ele pode estar indicando justamente que, uma vez que você teve os cuidados corretos, você pode obter o ganho. Agora, se sai o eremita antes do 7 de ouros, por falta de cuidados, eu acabo perdendo dinheiro. Ok? Bom, isso foi apenas uma breve explicação de como o tarô funciona, de como essas cartas podem influenciar o nosso dia a dia. E na verdade, assim, eu não diria apropriadamente influenciar, mas as cartas elas funcionam como um espelho. Então você fica diante do espelho, olha e diz: hoje eu estou com a roupa assim, estou com o cabelo assado, estou com um humor tal. Então elas vão refletir aquilo. Só que, do mesmo jeito que ao olhar no espelho, quem sabe o que se passa por dentro daquilo que está aparecendo é você. Então o tarô indica, mas não determina. Como eu falei, no caso ali da sacerdotisa, quem vai aceitar ou não a proposta é você. De toda forma, você é agente do seu futuro e não as cartas. A carta vai apenas indicar uma coisa. Se você vai realizar esse futuro de um lado ou de outro, dependerá única e exclusivamente de vocês. Eu espero que a conversa tenha sido boa. Se houver dúvidas, coisas assim, através do site www.cih.org.br, do Círculo Iniciático de Hermes. Vocês poderão entrar em contato com o grupo e pedir alguma informação maior a respeito do tarô e de outros estudos que são praticados ali. Mais uma vez, eu agradeço e fico à disposição.